Fala galera, beleza? Aqui é o Laranja de novo com mais um vídeo e esse é o Cup Doodles. E no vídeo de hoje, continuando a nossa série aí de como desenhar, né? A gente já passou um breve vídeo como desenhar o rosto, como desenhar o esboço do corpo, né? E hoje a gente vai abordar o primeiro item específico aí que são os olhos, né? Principalmente no estilo mangá, tá bom? Lembrando que essa semana a gente já trouxe aí um vídeo de criação de personagem, tá? Com dicas de como deixar o seu personagem mais interessante. Para você que não tem ainda um personagem aí para o seu mangá. A gente tem também o vídeo do Midoriya, do Boku no Hero Academia, no detalhe. E hoje o vídeo de como desenhar os olhos, né? Então, se inscreva no canal, você que não for inscrito, porque cada vez mais esses vídeos estão se ligando entre si, eles estão ficando um dependentes do outro, tá? E como o canal tá no começo, eu acho que dificilmente o YouTube vai conseguir sugerir esses vídeos novos para você, tá bom? Então, se você for inscrito, você não vai perder nenhum, porque eu coloco sempre o vídeo como estreia, então vocês com certeza vão receber as notificações, beleza? Então, vamos lá sem enrolação. Eu deixei aqui esses templates aqui, né, que a gente vai mostrar, porque esse vídeo, na verdade, é mais para te dar uma ideia de referência. Se você ainda não decidiu qual o tipo de olho você quer usar no seu personagem, na verdade na sua série, né, porque o ideal seria você manter um padrão dentro da sua mesma série, né. Então eu vou mostrar aqui algumas dicas de como fazer esses olhos famosos aqui, né? Para você ver qual você se encaixa melhor e você testar também, né? Diversos tipos de olhos aí no seu personagem, como eu falei no vídeo de como deixar o personagem mais interessante. Você vai ter que treinar e ir testando diversos tipos para ver qual fica melhor no seu personagem aí, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu deixei aqui o olho do Pokémon, que é um olho bem simples. Na verdade ele é um olho mais simplificado do que um que existe assim já na indústria do mangá, né? Que ele é mais ou menos assim. Ele tem essa sobrancelha, você vai fazer essa curva para baixo, né? E isso daqui. Isso no Pokémon é bem reto, né? Essa parte de baixo. Você pode fazer ela mais curva se você quiser, para deixar ele mais natural, tá? E aí você vai fazer esse oval aqui bem comprido. No começo da série ele era todinho preto assim, depois ele só preto com a bolinha branca, né? Aí depois ele começou a ficar com aquele marronzinho no meio assim. Ele começou a ficar assim, ó. Branco em cima, preto aqui no meio e essa parte aqui marrom. Isso dá um ar mais legal também, só que como esse aqui é o clássico, né? É o olho estilo Ash, clássico. É um olho bem simples de fazer, bem legal. É que é muito característico de Pokémon, né? Mas tem algumas variações também. Por exemplo, nos jogos originais, ao invés de fazer essa estrutura toda, ele fazia só isso daqui, ó. Só essa parte de baixo, como se fosse um canto. E fazia a pupila ali, desse jeito. Também é um jeito legal. Beleza? Então vamos passar já para o próximo, que é o do Naruto. Eu vou fazer o olho do Naruto mesmo, tá? Porque os olhos dele são bem parecidos. Se você não tem nem noção do esboço e tal, de como fazer um olho assim, faz uma caixinha assim e você vai colocar ele dentro dela. Ele vai ter que caber aqui. Você vai imaginar assim, ó, como se fosse um ovalzão assim, só que ele não é dessa forma completa, tá? A parte de cima você vai manter, sempre a parte de cima mais grossa do que a parte de baixo, né? E aqui na parte de fora, você vai deixar essa pontinha mais escura e mais pontuda aqui, tá vendo? Beleza? Aqui vai ter a sobrancelha, né? Lógico. Essa parte de baixo, você puxa ele reto assim, ó.
e liga aqui quase encostando ali, mas não chega a encostar, tá bom? E aqui você faz o olho dele. No mangá é só essa bolinha aqui e tá pronto o olho do Naruto. No anime tem essa bolinha branca aqui, né? E o fundo todo em azul. Mas bem simples, né, cara? Esse é um olho bem legal para quem tá começando. Lembrando que não são todos os personagens que tem esse olho assim, né? Alguns têm o olho todo preto, outros de outra cor. Mas é um olho bem bacaninha para quem tá começando. Vamos pro olho do One Piece, que é bem simples também. O do One Piece, se for o Luffy, você vai imaginar sempre como se fosse uma bola assim, ó, separada, e vai deixar assim essa bolinha no meio, bem simples, tá? Quando o Luffy fica muito bravo assim, esse olho já fica dessa forma, ele fica mais grudado ali na sobrancelha, tá vendo? E às vezes ele até deforma. Ele faz assim, ó, uma bolinha bem pequena no centro e ele vira isso daqui. Isso ele tá muito bravo, tá? Você pode ter certeza. E aí a sobrancelha fica mais marcada aqui, o vinco dela. Acho que deu pra entender aí, né? Tem alguns outros personagens também. Por exemplo, o olho do Sandy, que é um pouquinho mais caído. Mas todos têm mais ou menos esse formato, assim, ó. Você deixa mais caidinho assim, ó, a parte de cima. Esse seria o do Sandy. Não lembro como é que é, acho que é assim. Tá bom? Bem simples, né? Do Kimetsu no Yaiba. Vamos lá, vou fazer o do Tanjiro aqui. Vai começar com a sobrancelha, né? Sobrancelha bem comprida. Bem comprida mesmo. Até quase o final da ponta da testa aqui, né? O meio. Você vai imaginar uma caixa assim, ó. Tá? Bem grande. Você pode usar a referência da própria sobrancelha, tá? E beirando assim na sobrancelha. Porque o olho dele faz isso daqui, ó. Ele quebra ali, tá vendo? Uma pontinha. Tem essa ponta extra aqui. E desse lado também. E aqui tem mais um falhadinho assim, ó. Tá bom? E essa parte de baixo, que geralmente é mais redonda, você vai fazer... Opa! Você vai fazer ele bem reto assim, ó. Beleza? E aqui... Opa! Ao invés daquele olho redondo, bem redondo assim... A gente vai fazer ele a partir de retas. Uma reta, uma reta, uma reta. Tá vendo? Seguindo um formato ovalado, mas não usando uma linha contínua circular, tá bom? E aqui, a gente vai fazer só esse prisma assim, ó, no meio. Lembrando que esse é do Tanjiro, tá? E aí você faz uns risquinhos para baixo assim, ó. Que são preto, né? E aí essa parte de cima aqui vai ser toda preta. E ali embaixo vai ser aquele meio vinho, meio roxo, que é o olho dele, tá bom? É isso aqui, bem simples, né? É um pouquinho mais complexo que os outros, mas bem legal. Vamos pro olho do Dragon Ball. Isso acho que quase todo mundo sabe, né? O olho do Goku vai fazer a sobrancelha lá em cima. Esquecer desses pontinhos aqui. Se for o Goku simples, é isso daqui. Bem tranquilo. Se for um Super Saiyajin ou Vegeta mais nervoso, lembra sempre de fazer esse meio da sobrancelha. Eu gosto de fazer assim, ó. A partir daqui eu já puxo. Puxo na diagonal assim, ó. Faço a curvinha lá em cima. E aí daqui, ó, é só reto.
mais simples desse jeito. E aí você faz a bolinha aqui ou onde você quiser. Faz o resto da cara dele aqui, entendeu? É bem tranquilo também. Um jeito legal também, só que, mais uma vez, né? Esse olho do Dragon Ball aqui é muito marcado, né? Então, pra você fazer aí, o seu mangá vai ficar totalmente com cara de Dragon Ball, né? Eu não recomendo desse jeito, não. Vamos pro olho do Yu Yu Hakusho, que é um olho bem simples também, bem comum, na verdade, em mangás. Vai fazer a sobrancelha assim, mais fininha, né? Esse é um olho mais comprido, horizontalmente. Eu tô fazendo o olho do anime, tá? Ele vai ter a forma parecida com a do Naruto, só que mais comprido horizontalmente, dessa forma assim, ó. Ele vai ser um olho, parece mais japonês. Aqui vai ser arredondado. Tá vendo que ele fica mais comprido do que o Naruto, fica mais como se fosse uma bolinha, né? E aí essa pupila vai ser bem maior do que o do Naruto também, né? E aí o que você vai fazer? Aqui você vai fazer uma bola, que vai ser o brilho, né? E aqui, saindo dela assim, ó, você vai fazer como se fosse uma parte de baixo, assim, ó. Vem daqui, faz uma curvinha e fecha. Tudo isso daqui é preto, né? E essa parte que tá ficando ali fora, sem ser a outra bolinha, é a cor do olho que você quer. Aqui você vai botar um olho marrom. Se tiver mais perto, você faz até uns tracinhos assim, ó, da íris, né? E pinta aqui na cor que você quer, do Yusuke, é marrom, né? Vai ficar assim, entendeu? Um olho bem simples e dá um efeito bem legal para quem vê de longe assim, né? Aí você pode, por exemplo, botar mais alguns detalhes, né? Por exemplo, mais um brilho aqui, dependendo da cena, né? O padrão é um só, tá? Você escolhe o lado que tá a luz e aplica essa bolinha do lado que tiver, tá bom? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Tem aquele olho bem marcado. É até parecido com aquele olho do Clamp, né? Daquela editora Clamp, que faz aquela Guerreiras Mágicas, faz a Sakura Card Captors. É um olho que vai ficar bem marcado. A parte de fora aqui bem grande, esses cílios, né? Aqui embaixo também bem marcadão. Essa parte assim, ó. E aqui também bem grande. Mais um pouco na vertical, né? E esse olho dele também vai ter bastante brilho. Na verdade, esse brilho aqui, quanto mais tiver, mais feminino o olho fica, tá? Mas aí vai de você. Tem muito personagem que tem o olho bem feminino assim, mas não fica com aspecto feminino, né? Se você tiver criando algum personagem aí, tiver com alguma dúvida, alguma coisa, você pode me adicionar lá no Facebook também, tá como Lucas Laranjeira, Cup Doodles. Você pode me adicionar lá e por lá me mandar algum trabalho que você esteja fazendo para dar uma olhada. Se precisar de alguma dica, é só mandar que eu respondo bem tranquilo, tá? Vamos aqui pro olho do Jojo. O estilo do Jojo é aquele olho bem mais real, né, gente? Então você vai tentar sempre passar essa parte aqui assim, ó. Ele é cheio de detalhes aqui também, né? O Jojo sempre tem bastante cílios, né? Tanto em cima como embaixo. Esse de baixo aqui acho que é o mais
marcante, né? Porque dificilmente os mangakas fazem esses de baixo assim. E a expressão nos olhos que ele usa também são muito boas, né? Então é isso, bem marcante. Bastante detalhe aqui na íris, tá? E não esquecer dos cílios. É um olho mais realista, se for o seu estilo. Digimon, é bem parecido com o do Pokémon. A sobrancelha, se não me engano, era um pouquinho mais marcada assim. E ele fazia só essa parte de cima. Isso aqui não é exclusivo do Digimon, tá? É bem comum assim entre os mangás também. Você vai imaginar um olho mais assim, ó, mais cartoon. Só que a gente só vai definir essa parte de cima e essa parte aqui de baixo. E aí você faz a íris mais comprida assim para preencher esse vácuo aí entre as duas partes. É um olho bem legal também, né? Bem tranquilinho de fazer. Se o seu personagem for um pouco mais infantil, quem usava parecido com esse também é o Hunter x Hunter, né? Que é um olho bem parecido com esse também do Gon. E vamos pro Cavaleiros do Zodíaco, que é um olho também mais feminino, na verdade. Sobrancelha bem grossa, de quase todos os personagens é assim. Você vai imaginar essa caixinha assim, né? Um pouco torta assim mesmo. O Cavaleiros também sempre vai ter cílios, tá? Aqui além dessa marcação grossa aqui, você vai botar uns cílios neles. E aqui embaixo você vai fazer até quase relar aqui, mas não relando, tá? Deixa eu até apagar aqui pra deixar mais claro. Aqui não chega a encostar, tá bom? E essa parte interna aqui, ela é mais marcada também. Essa daqui, que eu tô fazendo aqui. Aqui é bem grande a pupila. Vamos fazer o olho do anime. Faz uma bolinha aqui. Sempre aqui em algum dos cantos superiores, né? Geralmente é no canto interno, tá? Vai fazer uma bola aqui, ó. Bem grande. Esse canto aqui vai ser o preto, tá? E aqui no cantinho, vamos puxar um bico de passarinho assim, ó. E fechar até a ponta da íris. Esse meio vai ser preto. E aí a parte que sobrou ali, aquele anel externo, vai ser a cor do olho do personagem que você quiser. Se estiver fazendo ceia, bota um marrom. Se quiser botar o yoga é azul, né? Vai do seu personagem aí. Esse olho desse formato aqui também é bem característico de Cavaleiros, né? Então eu não aconselharia para você que estiver fazendo o seu personagem. Se você não tiver noção nenhuma assim, de qual começar, de qual aplicar no seu personagem, se for um personagem mais infantil, eu aconselho esse daqui, ó, estilo Digimon, estilo Hunter x Hunter, que é um olho bem tranquilo de fazer. E se o seu personagem for mais maduro, assim, a história for mais madura, eu aconselho ou do Yu Yu Hakusho, que dá um efeito bem legal, esse brilho dele, ou do próprio Naruto, que é bem simples de fazer também e dá um efeito legal, né? Lembrando que esse do Naruto aqui, ele fica mais legal colorido, né? Se você for fazer só a versão do mangá, ele só fica essa bolinha preta no meio, então fica um olho bem mais intenso, assim, né? E se você ainda tá só definindo o seu personagem, não tem direito a nenhuma referência, bota, por exemplo, o olhinho assim, ó, também não tem problema. Faz um olhinho assim, ou faz assim, bem simples. Para você que está criando agora, que está começando ainda na definição do personagem, bota qualquer olho. Agora é a hora de testar, ver qual que você faz mais rápido, mais fácil, para você se acostumar também
e mandar ver, não ficar, por exemplo, vou parar para fazer o olho. Não, você vai sair natural assim que você se acostumar, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixa o like. Espero ter ajudado vocês aí nessa primeira parte de como criar o seu personagem. E na semana que vem a gente vem com mais dicas aí de alguma parte específica do corpo. Talvez eu traga o cabelo. Eu acho que eu vou trazer o cabelo, que é um ponto que a galera tem bastante dúvida também. Eu vou vir com um vídeo parecido com esse, com várias referências aí pra vocês, tá bom? Então, se inscreve aí, deixa o like, um abraço e fui!